Amém, graça e paz, irmãos. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. João capítulo 4, a mulher samaritana, diz o seguinte: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então vamos comentar aqui esse texto da mulher samaritana. Essa mulher samaritana, os irmãos viram aqui, ela tinha uma vida promíscua. Ela já estava no 6º marido. E naturalmente ela era samaritana, mas os samaritanos, igualmente aos judeus, eles eram religiosos, tinham o Pentateuco samaritano, que é muito famoso. E essa mulher, ela era, por assim dizer, um membro da igreja. Ela conhecia a teologia, ela esperava o Messias, Aí disse: eu sei que o Messias vem, quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Mas essa mulher, ela tinha um problema que provavelmente grande parte dos crentes de hoje tem. E Jesus falou da necessidade dela em termos de comparação.
tipo assim, água, né? Jesus disse, olha, eu tenho uma água que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Porque a mulher tinha ido, era meio-dia aproximadamente, esse horário que a mulher foi àquele poço para tirar água. Naturalmente a implicação toda aqui é que ela foi tirar água para beber, né? E então, a sede que ela sentia, que deveria ser saciada pela água física, como todos nós também temos, Jesus faz um paralelo, uma comparação, de que há uma sede espiritual em todo ser humano, que só pode ser saciada pela água que Jesus der. E essa água aí, eu fico assim observando, estudando nos livros, e observo que tem ainda muitos pastores, bons até, que ainda acham que Jesus é a água da vida. E aí eu estou sempre aqui ensinando para os irmãos aqui, que os irmãos aprendam o que eu estou ensinando aqui, porque Jesus não é a água da vida. Jesus dá a água da vida. Jesus é sempre comparado na Escritura com o pão. Pão é o alimento de se comer. Eu sou o pão da vida, Jesus disse. Mas Jesus não é a água da vida, porque aqui ele diz, eu dou a água da vida. Então, a água da vida é algo que Jesus dá, no caso o Espírito Santo. O Espírito Santo é a água da vida. Então, o que faltava para essa mulher aqui não era conhecimento teológico, porque ela tinha, né? Ela debateu teologia com Jesus ali, em alto nível, até sobre o lugar da adoração. Ela era naturalmente, poderia até dizer que se fosse hoje, ela era uma pessoa versada em teologia bíblica, né? Mas havia na vida dela uma carência, faltava o Espírito Santo na vida dela, e ela tentava preencher essa carência, que é assim, como que é uma sede espiritual, ela tentando ser feliz nesses relacionamentos, né? Eu já tinha tido 5 maridos, eu estava no 6º marido, mas ela percebia que essa tentativa dela de ser feliz não conseguia ser preenchida pelos maridos que ela tinha, os relacionamentos que ela tinha. Todos nós queremos ser felizes, né? Porque Deus fez o ser humano com a necessidade de ser feliz. Deus quer que nós sejamos felizes. Só que nós temos que ser felizes pela maneira certa, né? Porque por mais que nós busquemos substitutos para a sede espiritual que nós sentimos dentro de nós, esses substitutos nunca vão satisfazer. Talvez quando ela casou a primeira vez, ela pensou, agora eu vou ser feliz, né? Faltava realmente era um marido. Depois descobriu que não era bem isso, né? Já estava no 6º. E aí eu quero retornar um pouco na Bíblia, irmão, para mostrar como foi que tudo isso começou. Então veja lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então podemos só imaginar, irmãos, Deus, ele formou o corpo do homem do pó da terra. E até a palavra Adão é muito parecida com a palavra terra, porque a palavra terra no hebraico é Adamá, e o homem é Adão. Então, Adamá, parece terra é o feminino do Adão, né? Que é Adamá. Então Deus formou o corpo do homem do pó da terra. E aí Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Creio eu que quando Deus soprou nas narinas do corpo do Adão, ele colocou dentro do Adão o Espírito. Tanto o Espírito do próprio homem Adão, como o Espírito de Deus foi junto, né? Porque o propósito de Deus para o ser humano, desde o princípio, é que o Espírito do ser humano esteja colado com o Espírito de Deus, né? É como que revestir, é uma dupla vestimenta. Então o Espírito do homem revestido pelo Espírito de Deus. Esse é o propósito original de Deus para o ser humano. E aí, quando o ser humano pecou, que
que eles foram expulsos do paraíso. Nós vamos ler agora Gênesis 3, verso 23, que diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Então, quando o homem pecou, creio eu que o Espírito Santo se retirou dele. Aí ficou dentro do homem só o espírito humano. E só o espírito humano não é suficiente, porque não foi isso que Deus planejou para o homem. Por isso ficou aquela carência, ficou aquela sede dentro do homem. E desde lá para cá, que o ser humano tenta suprir essa carência, esse vazio interior que ele sente, ele tenta suprir com uma série de coisas, né? No caso da mulher samaritana, era no relacionamento com outros homens. Mas continua o problema, porque o ser humano só vai ser feliz, ele só vai ter o senso de completude, quando o Espírito Santo, que Deus soprou nas narinas do Adão, volte a habitar no ser humano novamente. E nós temos aí no Antigo Testamento muitos exemplos de que mesmo o ser humano caminhando, a humanidade sem o Espírito de Deus, mas algumas pessoas Deus colocou novamente o Espírito neles. Eu vou citar aqui só talvez o caso de Saul, né? Vamos ver em Juízes, não, 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Verso 6, olha só, irmãos. Primeiro de Samuel, capítulo 11, verso 6, a respeito de Saul, primeiro rei de Israel, diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e encheu-se em grande maneira, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Mas o Espírito de Deus que estava em Adão, no princípio, Deus soprou na narina do Adão, e depois, com o pecado, ele se retirou. Agora, primeiro rei de Israel, Deus coloca o Espírito nele novamente, o Espírito Santo em Saul. E Saul teve a sua oportunidade de voltar a ser como Adão, um homem em quem o Espírito de Deus habitava junto com o Espírito humano. Mas quando nós chegamos mais na frente, primeiro livro de Samuel 16, 14, nós vamos encontrar a seguinte questão. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então, o mesmo Espírito Santo que estava em Adão, que foi tirado por causa do pecado, desobediência, Deus colocou em Saul, e foi muito bem no começo, mas novamente, repetindo o procedimento de Adão, Saul, por desobedecer a Deus, o Espírito Santo se retirou dele. E aqui tem uma informação adicional, é que um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Ou seja, irmãos, aquela lei que não pode existir vácuo. Se alguma coisa estiver vazia, será ocupada. Eu lembro de uma época que os estados estão o seguinte, ó, todo o território é ocupado por alguém. Se aquele território for desocupado, alguém vem e ocupa. Parece invasão de casa, né? Se você fizer um conjunto de casas ali, o governo faz, a prefeitura faz, e você não colocar a gente lá, vê os invasores e ocupa. Eu já vi isso acontecer várias vezes. A mesma coisa é o corpo humano. Aqui, o corpo do Adão, que foi feito inicialmente para ser a habitação do Espírito de Deus, junto com o Espírito humano. Agora, como o Espírito de Deus se afastou, saiu do Saul, um espírito mau, um espírito maligno da parte do Senhor, porque foi Deus que mandou. Aqui não foi o diabo que mandou, não, foi Deus mesmo. Deus mandou um espírito maligno atormentar Saul, porque na medida que o Espírito Santo saiu de dentro dele, o espírito maligno ocupou o lugar. E aí, irmãos, esse é um princípio que nós podemos levar para o Novo Testamento, né? Porque, por exemplo, vamos ver aqui,
em Lucas capítulo 8, verso 1, que diz o seguinte: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha aí, essa mulher aí, poderia até ser Eva, porque na hora que o Espírito Santo saiu de Eva, provavelmente já entraram os demônios nela, como no caso do Adão também. E aqui Maria Madalena, já no Novo Testamento, habitavam nela 7 demônios. Demônios e espíritos malignos são a mesma coisa. Mas, ao se encontrar com Jesus, Jesus expulsou os 7 demônios que habitavam em Maria Madalena, né? Ainda vou ler Marcos 16, verso 9, Marcos 16, 9, que diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, é repetido nos evangelhos o fato de que Maria Madalena, além do seu próprio espírito humano, 7 demônios habitavam nela, né? E aí, provavelmente, aqueles 7 demônios dominavam o espírito dela e usavam o corpo dela, provavelmente para prostituição, que é um dos indicativos do Novo Testamento. Assim como a mulher samaritana. Não sabemos, irmãos, se algum dia a mulher samaritana, se algum dia o Espírito Santo habitou nela, não sabemos, talvez não, mas ela vivia trocando de marido, porque aquele vazio que havia dentro dela, e Jesus comparou com a sede, que deve ser saciado com água. Por isso Jesus disse, né: se tu conheceras o dom de Deus, que é o que te diz, dava de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Água viva, vamos usar o Espírito Santo. Então poderia até intitular essa mensagem assim: Jesus veio para devolver o Espírito Santo para a raça humana. Por causa disso, em Mateus 3,11, que eu vou ler agora, quando João Batista está falando a respeito de Jesus, João Batista batizado com água, então diz o seguinte, Mateus 3,11: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. E João opunha-se-lhe, porém dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, né, que nasceu de Maria, o seu corpo, né, da mesma maneira que Deus formou o corpo do Adão, do pó da terra, agora o corpo de Jesus Cristo, segundo Adão, o último Adão, foi formado no ventre de Maria. Mas somente com 30 anos de idade foi que o Espírito Santo veio sobre ele, habitar nele. Ele já era santo, ele nunca pecou, mas mesmo assim necessitou que o Espírito Santo viesse a habitar nele. E aí, quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi, por assim dizer, batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava no Adão passou a habitar nele. E aí foi a partir daí que ele começou a fazer o seu ministério terreno, né? E toda a vida ministerial de Jesus, a partir dos 30 anos, foi nessa condição de que o Espírito Santo habitava nele. Porém, quando Jesus terminou o seu ministério,
depois da ressurreição, em João 20, os irmãos podem ver lá em João 20, capítulo 20 de João, verso 21. Capítulo 20 de João, verso 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Irmãos, esse ato aqui do Novo Testamento, quando Jesus, ele sopra sobre os 12 apóstolos, dos discípulos, sopra sobre ele de receber o Espírito Santo, é um paralelo do ato de Deus ter soprado nas narinas do Adão o fôlego da vida, que é o Espírito. Então agora, no Novo Testamento, começando, Deus está formando, da mesma maneira como Deus formou o corpo do Adão, do pó da terra, agora Deus está formando um corpo, que é a igreja, é um corpo coletivo, porque a unidade do corpo de Cristo, formado por cada membro, que é cada um dos crentes aí. Agora Jesus sopra sobre os 12 discípulos, como representante da igreja, e disse: Recebei o Espírito Santo. Eu fico imaginando que quando Deus soprou nas narinas do Adão o fôlego da vida, se imediatamente ele se levantou e começou a andar, ou se ele passou algum tempo ainda parado, para que ele pudesse então se levantar e começar a agir. No caso aqui, quando Jesus soprou sobre os 12 apóstolos e disse: Recebei o Espírito Santo, nós não vemos nenhuma manifestação na vida dos apóstolos de que ele realmente tenham recebido. Nós só vamos ver ele recebendo o Espírito Santo em Atos capítulo 2, aí em Atos capítulo 2, quando eles vão realmente começar o ministério, é que ele recebe o Espírito Santo. Então vamos lá, Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja só, irmãos, que assim como Adão foi cheio do Espírito Santo, quando Deus soprou nas narinas dele o fôlego da vida, agora, ali no cenáculo, em Jerusalém, havia 120 discípulos de Jesus ali. Havia 11 apóstolos e o restante não apóstolos, né? Inclusive algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, estavam lá, os irmãos de Jesus também. E aí está dizendo aqui que todos foram cheios do Espírito Santo. E aí Deus estava começando uma nova humanidade. Aquela humanidade que foi travada com o pecado do Adão, que perdeu o Espírito Santo, e teve 4.000 anos de história para mostrar o pecado do ser humano, o seu fracasso sem o Espírito Santo. Agora Deus começa uma nova história aqui no Novo Testamento, começando uma nova humanidade, semelhante ao Adão, em que o Espírito de Deus habita no corpo do crente, em comunhão com o Espírito humano. Então, era isso, irmãos, que faltava na mulher samaritana. A mulher samaritana era uma pessoa religiosa, conhecia a Escritura, ela era versada em teologia, tinha esperança messiânica, ela esperava o Messias. Só que a mulher samaritana não tinha o Espírito Santo. E por não ter o Espírito Santo, aquele vazio interior, que muita gente vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, vai ao psicoterapeuta, e vai pedir conselho para saber como é que eu posso para preencher esse meu vazio interior. Eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto falta algo da minha vida, uma insatisfação. E aí a pessoa tenta preencher com droga, né? Com vícios, com relacionamentos, com riqueza, com todo tipo de coisa, tentando preencher algo que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. E aí a própria igreja, né? Uma das tragédias da igreja, eu tenho um livro do A.W. Tozer que ele diz assim: a ausência dos dons
a tragédia da igreja. Por quê? Porque os dons se manifestam, a manifestação do Espírito Santo se dá por meio dos dons espirituais. Se não há manifestação dos dons, é um forte indício que o Espírito Santo não está ali. E se o Espírito Santo não está ali, significa que Deus não está. Isso significa que essa pessoa não pode ser feliz, porque Deus fez o ser humano para só ser feliz com o Espírito Santo habitando nele. E aí o que acontece? Essa mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos e agora estava no 6º, provavelmente já estava para se separar dele, mas ela não sabia o que faltava nela, né? Ela estava tentando ser feliz, como todos nós estamos tentando ser felizes. Deus nos fez para sermos felizes. Só que nós temos que descobrir, e a Escritura revela, como é que nós podemos ser felizes. Nós só podemos ser felizes quando o Espírito Santo for devolvido para nós, para dentro de nós. Que a mulher samaritana não sabia disso, mas Jesus falou para ela em termos de parábola, né? Eu tenho água para dar, que quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ela não sabia o que ela me disse: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que nunca mais eu venha aqui buscar água. Mas em João capítulo 7 vai dizer exatamente que água é essa. João 7,37. Ele diz aí, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, Jesus veio a esta terra para devolver o Espírito Santo para o ser humano. Por isso que João Batista disse: eles vos batizarão com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 diz assim: Jesus recebeu do Pai a promessa e derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus derramou o Espírito Santo, comparando com água novamente naqueles discípulos. Então hoje não é diferente. Toda essa multidão de crente infeliz, né? Crente cheio de problema, correndo atrás do psicólogo, do psicoterapeuta, do psiquiatra, do neurologista, tentando encontrar a solução para a sua angústia, para o seu vazio interior, é a ausência do Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode preencher esse vazio que está aí no seu interior. Agora, percebemos que Jesus foi à procura dessa mulher, né? Diz aqui no começo de João capítulo 4, que era necessário que ele passasse por Samaria. E ele foi a essa cidadezinha de Samaria chamada Sicar. Naturalmente Deus procurou essa mulher, né? Jesus procurou essa mulher, conhecia a vida dela e teve essa conversa com ela. E quando a gente vai estudar no entorno desse texto, a gente vai ver que a palavra é creram nele, né? Jesus falou com ela, ela creu no que Jesus disse. E aí ela deixou o cântaro vazio junto da fonte e voltou para a cidade de Sicar, onde ela morava. Naturalmente ela era uma mulher que ela se dava muito bem com os homens. Provavelmente ela era mal vista pelas outras mulheres, porque as outras mulheres talvez a tivessem na conta de uma roubadora de maridos. Por isso que ela foi buscar água na fonte de meio-dia, porque era o horário que as mulheres iam buscar água, era pela manhã. Mas para não encontrar as outras mulheres, ela foi meio-dia, porque não tinha ninguém. Então, quando ela voltou para a cidade, ela falou com os homens. Mas só que agora ela já tinha mudado. Eu acho que a Bíblia não diz aqui, não revela desse texto, mas eu acho que Jesus já tinha colocado nela o Espírito Santo. Porque a palavra dela, ela dizia assim para aqueles homens: encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Messias? Será o Cristo? E os homens, havia já uma autoridade na palavra dela. Eles foram lá onde Jesus estava, na beira do poço.
E aí quando eles falaram com Jesus, eles disseram: olha, já não é pela tua palavra que nós cremos, porque agora nós já ouvimos dele e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E pediram para Jesus ficar com eles. Jesus ficou ainda 2 dias com eles ali na cidade de Sicar. Acho que foram 2 dias muito produtivos, em que provavelmente muitos daqueles samaritanos receberam o Espírito Santo para habitar neles. Porque é isso, irmãos, que o ser humano, por mais que o mundo ofereça, por mais que nós sejamos iludidos atrás de tanta coisa, mas o ser humano só será feliz se o Espírito Santo voltar a habitar nele. Só que é assim. Por isso que eu citei o caso de Saul, porque um dia o Espírito Santo habitou em Saul, só que por desobedecer seguidamente a Deus, a Bíblia diz lá que Saul desobedeceu pelo menos 2 oportunidades bem específicas que Saul desobedeceu a Deus. O Espírito Santo se retirou dele, e o espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Será que tem muito crente por aí atormentado? Porque um dia recebeu o Espírito Santo, mas por causa do pecado, da desobediência, o Espírito se retirou? Eu sei que tem alguns que creem, dou até uma certa razão, mas não está bem claro no Novo Testamento isso, que no Novo Testamento o Espírito Santo não se retira. Mas eu comparando com o caso do Antigo Testamento de Saul, eu levanto a possibilidade que o Espírito Santo pode se retirar do crente. Ah, mas ele foi selado, mas Saul provavelmente foi selado também. E o Novo Testamento fala em não entristecer o Espírito Santo, e em não apagar o Espírito Santo. Como é que se entristece o Espírito Santo? Com desobediência e pecado. Então, meus irmãos, Deus nos chamou para nós sermos felizes. O povo, eu tenho um livro também titulado O Povo Mais Feliz da Terra. Temos Shakarian, que criou aquela instituição chamada Adonep. Nos Estados Unidos ele era da Armênia. O povo mais feliz da terra tinha que ser os crentes. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode fazer o crente ser feliz. A alegria do Espírito Santo, que é mencionada várias vezes no Novo Testamento, é que Deus colocou de novo, Jesus que veio colocar, né, dentro de nós o Espírito Santo. E aí nós seremos felizes, tendo riqueza sem riqueza, tendo casa sem casa, tendo carro sem carro, sendo feliz no casamento ou não, mas o Espírito Santo nos tornará felizes, porque a alegria do Espírito Santo é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Essa mulher samaritana se tornou feliz a partir dali. Não sei se ela deixou o marido, não sei se ela casou de novo. Eu tenho a impressão que ela, a partir daquele momento, ela acabou com os relacionamentos, porque agora, aquilo que ela buscava, agora ela encontrou. Foi só um testemunho de Jesus. Então, eu deixo essa palavra de esperança. Podemos ser felizes, podemos ser felizes, mas é só o Espírito Santo que Jesus coloca dentro de nós que pode nos tornar felizes. Então gostaria de orar pelos irmãos agora.